Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula maravilhosa nessa noite de terça-feira. Hoje vamos falar, sobre numerologia, sobre karma, como vocês estão. Escrevam para mim aqui no chat da onde vocês estão, para mim mandar um abraço especial, minhas estrelas. Deixa eu até melhorar aqui a luz para não ficar o reflexo aqui no meu óculos. Bom, gente, então vamos lá. A gente vai começar nossa aula hoje, falar sobre o karma, né, na visão da numerologia quântica. Eu acho que é importante eu trazer essa aula, porque uma das coisas que a gente conversa muito, né, com as alunas, e eu sempre trago essa visão de que a gente acaba confundindo muito, né, esses conceitos de karma, essas coisas, por uma visão religiosa, né, e aí a gente acaba se travando, a gente acaba, como é que eu vou dizer assim para vocês, sabe, se limitando a uma visão e muitas vezes a gente acaba trazendo isso para a numerologia. Então, o objetivo aqui é que a gente consiga trazer essa expansão da consciência, né, nessa aula de hoje, tá? Bom, gente, como vocês já sabem, né, eu vou colocar aqui os números dos telefones oficiais mais uma vez, então eu já falei que vou fazer isso em todas as minhas aulas, para facilitar quando vocês precisarem contato comigo. Esses são os 2 telefones oficiais, tá, do meu time comercial. Então, tirem print, salvem esses números, porque hoje a gente está vivendo aí um momento meio complicado, onde tem pessoas que às vezes tentam se passar pela gente, como eu já tive esse problema no passado, então agora, a partir de agora, todas as aulas que eu faço, eu vou colocar os números oficiais para não ter problema, né? Porque pode ser que daqui um pouco aumente aí o número, a quantidade de números, mas normalmente são as pessoas que são os administradores dos nossos grupos, tá? Bom, gente, então vamos lá, vamos começar falando da nossa aula aqui. O que é o karma, né? Então, eu acho que é importante a gente fazer essa introdução falando sobre o que é o karma, né? Qual é essa visão que vem a respeito disso, para que a gente possa expandir a nossa consciência também através da numerologia, né? Então, o karma em sânscrito, ele significa o quê? Ação ou ato, né? Aquela ideia da ação e reação é uma concepção védica, né, que fala sobre as leis de causa e efeito. E a gente sabe que isso não é uma invenção nossa, vamos dizer assim, as leis herméticas falam sobre isso. Dependendo do que a gente for estudar, né, sobre as leis cósmicas, a gente sempre fala sobre ação e reação. Mas a gente precisa entender que o significado de karma pode ser escrito com K ou com C, tá, gente? Não tem problema, não tá errado escrever com K e nem com C, tá? Os dois se referem à mesma coisa, tá? Então, karma é uma ação. E aí, dentro disso, entendendo a nossa experiência e jornada material aqui, quando a gente está falando de uma ação, normalmente ela vai ter uma reação, que é aquele alemiscata, né? O significado do 8, formato infinito, tudo que vai, volta. Isso é uma das leis universais e isso ninguém discute. Toda ação, ela tem uma reação. Só que dentro da visão religiosa, né, normalmente o karma está ligado a questões de dívidas, entre aspas, passadas, né, relacionadas à causa da lei da lei da causa e efeito, tá? Hoje a gente vai expandir um pouquinho desse conhecimento para a gente entender. Então, o que acontece? Dentro dessa visão religiosa, muitas vezes, veio muito essa ideia de que a gente está aqui vivendo, né, a tal da roda de Sansara, ou a roda das encarnações, enfim, como queiram chamar, e a gente está aqui para pagar um karma, né? Normalmente é o que vem dessa visão um pouco mais religiosa a respeito da nossa jornada material aqui. E assim, nem todas as pessoas aceitam esses conceitos de reencarnação, né? Tem algumas religiões que não têm isso, acreditam que a nossa alma depois da morte ela se finda, ou enfim, ou fica como se fosse num limbo, dormindo, enfim, depende da religião se tem uma visão a respeito disso, e cada um segue aquilo que ressoa consigo. O que eu quero trazer aqui, essa questão do karma, e falando um pouquinho dessa visão religiosa, é porque dentro da numerologia, às vezes sem querer, a gente acaba se emprestando dessa visão das religiões e acaba limitando todas as nossas potencialidades.
dentro da numerologia quântica, eu quis expandir esse conceito, né, e trazer a visão de mundo quântica para dentro da numerologia, saindo um pouco dessas limitações que muitas vezes essa visão um pouco mais religiosa traz. Então, por isso que é como se fosse assim, tentar encontrar um caminho do meio sem pender para um lado e para o outro. Então, o que a gente precisa entender? Karma é um ato, né? A lei da ação e reação é uma lei universal, mas não necessariamente está ligado à questão kármica, tá, gente? Então, são duas coisas que caminham juntas, mas não que uma coisa seja consequência da outra, tá? É essa concepção que muitas vezes as religiões trazem, né? Então, assim, eu venho para cá porque eu tenho principalmente a visão espírita, né? Eu posso falar do espiritismo porque eu trabalhei em centro espírita, li livros do Allan Kardec e tal. Eu não posso falar de outras religiões que eu não tenho tanto conhecimento, estudei, assim, muito superficialmente. Mas, normalmente, a visão espírita traz essa ideia de que a gente está, né? Venha para cá viver essa roda das encarnações para pagar coisas que a gente viveu em vidas passadas. E aí, o que acontece, né? Na maioria das religiões, quando se fala de karma, e até no hinduísmo, tanto que tem, né, na Índia, tem aquele sistema de castas, e as pessoas passam toda a vida vivendo dentro daquele sistema de castas. Se você nasceu o tal do Dalit, o único trabalho que existe para você é limpar a latrina de outras pessoas. Você não consegue você não consegue ter nenhuma outra profissão que não seja essa, porque a visão de karma dentro do hinduísmo, ela é muito mais enraizada nesse sentido e traz uma limitação muito grande para o ser, né? E quando a gente pensa, que nem nós começamos aqui a nossa aula falando, que nós somos um ser espiritual vivendo uma experiência material, isso é uma limitação gigante, porque todos nós somos fractais de uma fonte, né? De uma fonte universal que permeia toda a realidade. E a gente sendo um ser espiritual vivendo essa experiência, isso quer dizer que tudo que acontece aqui é uma experiência. E a gente vai falar mais sobre isso. Então, quando a gente fica com essa visão de que karma é para pagar algo, ou que eu tenho uma dívida de vidas passadas, eu acabo limitando a experiência da minha consciência nesse momento aqui dentro do espaço-tempo, né? E aí, quando a gente começa a expandir esse conhecimento e a gente vai para o mundo mais espiritual, vamos dizer assim, a gente começa a entender que o tempo não existe da forma como a gente enxerga, porque presente, passado e futuro estão simultaneamente acontecendo, né? Dentro das infinitas possibilidades, das infinitas dimensões. E aí, o que acontece? A gente acaba não entendendo muito isso, por quê? Porque dentro aqui da nossa jornada material, de certa forma, é como se fosse uma vivência linear. A gente tem esse entendimento do passado, do futuro. Só que quando a gente olha isso de uma perspectiva do mundo quântico, e quando a gente começa a olhar isso com as possibilidades das infinitas dos multiversos e das infinitas possibilidades de não é essa palavra, mas é das infinitas possibilidades de coisas que a gente vai vivenciar, que seriam as multidimensões. A gente já começa a ver isso de uma forma mais expandida e entendendo que o nosso fractal de alma, que nasce dessa fonte, tem níveis de consciência, e esses níveis de consciência eles vão sendo vividos aí dentro de determinadas aprendizados e coisas que a nossa consciência está buscando de alguma forma. Então, a grande maioria das religiões traz essa ideia de que karma é uma punição ou um aprendizado, tá? Mas aí eu quero trazer para vocês uma visão um pouquinho mais expandida a respeito disso, né? Dentro da visão da numerologia quântica, é uma abordagem mais libertadora, onde o karma é entendido como uma experiência vibracional e não uma sentença imutável. E por que eu quis fazer toda essa introdução falando de karma? Porque muitas vezes a gente acaba entrando nesse conceito religioso, né? E acaba ficando preso a isso. E isso pode ser muito perigoso. Por quê? Porque a gente vai limitar a experiência da nossa consciência dentro dessa jornada material aqui. E uma das coisas que a gente começa a entender quando a gente entra no mundo, na visão de mundo quântica, e a gente começa a entender essa coisa dos multiversos, das infinitas possibilidades, dos universos paralelos e tal, a gente começa a perceber que tudo é uma questão de perspectiva do observador.
Então, quem está observando? Né? Quem está observando nesse momento? Né? É os olhos da consciência, é os olhos do ego terreno, né? Que tem um papel também. Então, à medida que a gente começa a olhar e expandir esse olhar a respeito de karma, e vendo isso como uma experiência vibracional e não como uma sentença, as coisas começam a ficar um pouco mais leves, porque a gente sai desse conceito religioso de que a gente está aqui porque a gente casou com fulano, porque tem um karma de uma vida passada, porque o nosso pai e a nossa mãe são um karma de uma vida passada. A gente começa a entrar num olhar um pouco mais expandido a respeito dessa experiência, entendendo mais uma vez que nós somos um ser espiritual vivendo uma experiência material e que sim, a gente é o ser que observa a experiência e não o avatar que está aqui ou o ego que está aqui. Então, quando vocês veem a Letícia aqui, vocês não estão vendo o meu ser espiritual, vocês estão vendo um personagem, a persona que o meu espírito escolheu vir vivenciar nesse momento. É a mesma coisa que acontece com vocês. Todos nós, a gente vem com uma programação que essa consciência maior, que esse espírito escolhe vir experienciar. E nisso, gente, a gente também começa a sair um pouco dessa coisa de é bom ou ruim, entendem? Então a gente vai expandir um pouquinho mais sobre isso, tá? Gente, eu vi que vocês mandaram algumas coisas aqui no chat. Eu não estou olhando o chat para mim não me perder aqui, mas depois eu dou mais uma olhadinha no final. Eu vou deixar um espaço para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. Mas quando eu for mandando coisas aí, a gente vai fazendo uma troca. Então, gente, aqui, a ilusão do karma e a roda de Sansara, né? Então, uma das coisas um entendimento que eu trago, trazendo essa visão da numerologia, com essa visão mais expandida, que vem da visão de mundo quântica, a ideia de karma enquanto pagamento de dívidas é, na verdade, uma crença limitante alimentada pelo nosso inconsciente coletivo. Recentemente eu tive algumas canalizações, enfim, e uma dessas que veio para mim, que eu até compartilhei com as minhas alunas da mentoria, de algumas ideias que a gente estava tendo e a gente estava discutindo sobre isso, é que justamente o karma, da forma como ele está desenhado hoje, e a roda de Sansara, elas representam uma cocriação coletiva, no qual todos nós hoje fazemos parte. E hoje a gente vai falar também de como a gente começar a sair disso, né? Mas a gente acaba fazendo parte dessa cocriação coletiva que está falando sobre algo que foi incutido, vamos dizer assim, nesse corpo físico aqui, que foi programado para, de alguma forma, ser manipulado por seres externos, vamos dizer assim. Hoje a gente não vai entrar nesse assunto, é um assunto complexo que a gente precisa trabalhar um pouco mais, mas, então, mais uma vez, como eu estava falando antes, a ideia da dualidade, do certo e errado, bom e mal, é uma das pegadinhas da Matrix, né? É uma das construções que fazem com que esta experiência, né, ela se torne, entre aspas, mais divertida do ponto de vista do espírito. Porque imaginem só, nós somos nós somos a consciência, nós não somos esse ser aqui. Esse ser aqui é um personagem que a gente está vivendo. A verdade de quem nós somos é a consciência que experiencia a experiência aqui, como Letícia, como qualquer outra pessoa que esteja aqui na nossa aula hoje. Então, o que acontece? Não é fácil, por quê? Porque a gente está vivendo os BOs todo dia, a gente está pagando boleto, a gente precisa comer, a gente precisa ir no banheiro, a gente precisa dormir. Então, esse corpo físico aqui, ele tem necessidades, e essa jornada material também. Só que tudo isso é uma programação, de certa forma. E à medida que a gente vai avançando no processo de expansão da consciência e despertar espiritual, a gente vai acessando novas verdades a respeito de quem nós somos e a gente vai se desprendendo da persona que está vivendo essa experiência. Não é um processo fácil e simples, mas ele é necessário para que a gente saia dessa roda dos ratos, né? A roda dos ratos, a gente está sempre vivendo as mesmas coisas. Por isso que Sansara é uma repetição de padrões de um ponto de vista criado por uma cocriação coletiva de que a gente precisa ser punido, que a gente precisa pagar alguma coisa. Mas se tudo é experiência, e se nós somos um ser espiritual vivendo uma experiência material,
o que precisa ser pago. Vocês entendem? Então, a gente precisa começar a abrir a nossa consciência para entender o que eu vejo e sinto como mal e ruim. De que ponto de vista isso vem? Do meu sistema de crenças. E onde nasce o nosso sistema de crenças? Ele começa com os nossos ancestrais, pelo nosso DNA. A gente vai herdando coisas dos nossos ancestrais. E aí a gente vem viver essa experiência material que ela é limitada do ponto de vista da persona aqui, ela é uma experiência limitada. Do ponto de vista da consciência universal, da consciência espiritual, não, porque nós somos seres ilimitados, nós somos fractais da fonte. Mas do ponto de vista da persona que está vivendo aqui hoje, é uma experiência limitada. E essa experiência limitada, ela só vai poder ser expandida quando eu estou em contato com essa consciência maior. E isso só vai acontecer à medida que eu vou me libertando do meu sistema de crenças. Porque essa persona aqui, esse corpo físico aqui, ele tem um condicionamento que vem desenhado do meu DNA, das experiências que eu vivi, principalmente na infância. Por isso que dentro da psicologia é trabalhado tanto a infância, pai, mãe, criança interior, né? E a espiritualidade, às vezes, fica lá por último. Hoje, a gente sabe que tem profissionais que já estão começando a trazer esse outro lado, entendendo que esse lado da espiritualidade, ele tem tanta importância quanto a gente trabalhar a nossa construção do nosso ego terreno, vamos dizer assim. Porque tudo isso faz parte dessa experiência. Mas a gente só vai conseguir se libertar de todas essas limitações que estão condicionadas a esse corpo físico, a esse ego e essa mente que está aqui do ponto de vista da consciência. Então, a repetição de experiências é um condicionamento mental e não uma obrigação cósmica. Vocês entendem? Só que o que as religiões trazem para nós? Que é algo que a gente precisa pagar, que a gente está aqui para pagar um karma. Aí a gente conhece alguém, e isso está no nosso inconsciente coletivo. Lembra que eu falei? Isso é uma cocriação coletiva, está no inconsciente coletivo. Poucas pessoas estão despertas em relação a isso. E é um tema polêmico e complicado de se falar. Há muitos anos eu já trago isso para as minhas alunas da mentoria. Este ano que eu estou começando a trazer isso para um público mais aberto, para pessoas que não necessariamente são os meus alunos. Mas igual a gente está fechado aqui dentro do Zoom. Aos poucos eu vou começar a tentar trazer isso e esse material assim mais profundo até para outras redes sociais, enfim. Por quê? Porque às vezes as pessoas não estão preparadas para essa conversa. Aqui é algo muito profundo que a gente está trabalhando. E aí, o que acontece? A maioria, como lá o meu perfil é numerologia quântica, o que as pessoas esperam? Que eu vou falar só sobre números ou ensinar a fazer cálculo. Isso faz parte? Faz. Mas não é isso que faz a gente transcender a experiência terrena. Quem já está comigo aqui há muito tempo, ó, eu sempre pego o exemplo da Esméria, porque a Esméria foi uma das primeiras, ela está em todas as minhas aulas. E ela foi uma das primeiras alunas que eu tive lá na minha primeira mentoria, que foi lá em 2021, né, Esméria? E ela está em todas as minhas aulas. E ela é a comprovação que sempre... eu estou sempre em constante mudança, né, em movimento. Por quê? Porque a gente precisa fazer esses movimentos de expansão. Então, eu fui trazendo esses conteúdos em doses homeopáticas. Agora eu estou começando a trazer isso mais forte para um público mais aberto, né? Por quê? Porque a gente precisa começar a sair, a gente está vivendo um momento planetário que pede o despertar da consciência. 2025 é regido pelo número 9, o 9 é a energia do coletivo que está pedindo o resgate da nossa sabedoria interior, a nossa sabedoria espiritual e também a cura do inconsciente coletivo, porque o 9 representa o inconsciente coletivo. Então, a gente precisa começar, né, sendo as sementes que vão alimentando essa rede cósmica para trazer uma expansão dessa consciência, a gente conseguir sair dessa roda de Sansara, que é uma cocriação coletiva e que poucos conseguem sair dela, porque como ela tem muita força, gente, é a malha da Matrix da Flor da Vida. Tá? É assim, o que dentro da constelação eles falam, né, sobre os campos. É isso, gente, os campos mórficos, a gente está interligado, todos nós, com fios de consciência. E aí a gente precisa de pequenos grupos de pessoas para começar a ter um despertar da consciência, para a gente começar a sair de todas essas situações
para que alguns consigam transcender tudo isso e os outros possam acessar essas informações. Mas é algo que nem todo mundo está preparado para conversar, porque, de certa forma, a nossa mente condicionada a essa prisão, entre aspas, muitas vezes acha mais fácil trabalhar a nossa vida como se a gente estivesse pagando um karma, ou como se tudo fosse difícil, ou dentro da numerologia mesmo, se perpetua essa crença que é religiosa. Né? Se perpetua isso. Então você tem lá lição kármica, não sei o quê, desafio. Eu já nem chamo de dívida kármica, eu chamo de desafio kármico. A gente vai falar sobre isso aqui na aula. Né? Então você tem que pagar tal coisa. Eu me lembro que eu fiz curso de numerologia cabalística e eu ficava apavorada de escutar isso dos professores. E aí eu pensava assim, mas meu Deus, se eu estudo numerologia, se eu estudo física quântica, e falar que eu sou um co-criador da minha realidade. Como assim que isso está condicionado? Como que eu não tenho poder de transformar isso? Por isso que foi um dos meus chamados, foi de criar algo novo, trazer uma expansão da consciência a respeito de algo que se tornou limitado por uma visão religiosa de forma inconsciente. Né? Por quê? Porque isso está no nosso inconsciente coletivo, não é fácil se desprender. E eu tenho certeza que também tem partes minhas que ainda alimentam um sistema de crença que está relacionado a isso. Porque vem do nosso DNA, vem das vivências que a gente tem, com as pessoas que a gente convive, os meios que a gente está, aquilo que a gente assiste, os livros que a gente lê. Então, gente, esse corpo físico aqui e a nossa mente ligada a esse corpo, que seriam os 4 corpos, né? Os primeiros 4 corpos do quaternário inferior, vamos dizer assim, que se fala dentro do hinduísmo, que a gente tem 7. Esses 4, eles estão sendo alimentados diariamente. E a gente precisa desprogramar isso urgentemente para que a gente possa entrar num novo nível de consciência e trazer isso, inclusive, para a nossa jornada material aqui dentro desse espaço-tempo, desse planeta, porque o planeta está pedindo isso, né? Então, eu trouxe aqui, liberdade espiritual vem da consciência e não do sofrimento. E qual que é a ideia? Toda religião ou qualquer coisa que você vai pensar, e a gente já vem com esse pensamento condicionado na nossa mente, que a gente transcende através do sofrimento. Porque olha quantas vezes, porque o universo é caos, né, gente? O universo que a gente habita hoje, ele nasceu do caos. O que é o Big Bang? É o caos da criação do universo. Não é a criação de Deus. Todo mundo acha que Deus veio lá do Big Bang. Não. Deus é incriado, gente. É muito mais, é outro nível, né? É incognoscível, é anterior a essa criação desse universo. Só que todo mundo liga isso. Como a gente está vivendo dentro de um universo criado que tem matéria densa, quanto mais na matéria a gente está, mais densidade a gente tem e menos consciência. Então, por exemplo, se você pega um animal, uma pedra, ele está condicionado a uma programação. E isso está tudo bem, faz parte da experiência daquele ser. A mesma coisa nós temos uma programação. Só que nós precisamos, em algum momento, transcender isso. Entender que nós estamos vivendo uma experiência e essa não é a verdade sobre quem nós somos, né? Então, qual que é o verdadeiro propósito do karma? Né? O verdadeiro propósito do karma não é um sistema de punição. Tá aparecendo para vocês aí, gente? O outro slide? Ah, apareceu agora. Tá, beleza. O karma não é um sistema de punição, vamos dizer assim, né? Ele é uma ação necessária para um realinhamento. Porque como a gente vem para cá e como muitos de nós estamos aqui há muito tempo presos em Sansara e a gente já esqueceu de quem a gente era, a gente está condicionado. E estando condicionado aqui, a gente tem o tal do véu do esquecimento, que também é uma pegadinha da Matrix dessa criação desse universo aqui. E aí, o que acontece? A gente esqueceu que a gente é um ser espiritual experienciando uma experiência material, né? Chega a ser redundante falar sobre isso. E aí, a gente tem uma cocriação coletiva e existe um porquê disso está acontecendo, porque outros seres também condicionados, também incutiram isso na nossa consciência, de que a gente precisa sofrer para compensar alguma coisa. E se a gente tem isso enraizado no nosso sistema de crenças, o que acontece, gente? A gente cocria. Por isso que trabalhar o sistema de crenças é uma das coisas mais importantes que a gente precisa fazer dentro dessa jornada material.
O nosso sistema de crenças é o que cocria a nossa realidade. Nós somos co-criadores da nossa realidade. O que é ser co-criador da nossa realidade, gente? Não é criar algo a partir da nossa visão, pensar e imaginar. Nós acessamos verdades sobre quem nós somos a partir daquilo que a gente entende dentro do nosso sistema de crenças. À medida que eu vou desprogramando crenças, que eu vou soltando, que eu vou identificando, eu vou saindo. É como se assim, ó, pensa assim, você é um ser de luz, de muita luz, e te colocaram dentro de uma caixinha. E você acreditou que aquela caixinha é você, que é o que a gente vive aqui. E 98% da população vive condicionado a essa persona aqui. Acha que a vida é isso aqui. É casa, carro, apartamento, pagar boleto, comer, dormir. A vida não é só isso. Mas essa é a experiência material dessa persona aqui. São experiências. Dormir, trabalhar, ler, ou se matar de trabalhar, tudo isso são experiências. E aí, enquanto um ser condicionado, muitas vezes eu vivo isso de uma forma limitada, do ponto de vista da consciência. Porque a consciência é infinitas possibilidades, a tua consciência espiritual é infinitas possibilidades. Então, desse ponto de vista, você sendo um co-criador da sua realidade, você vai acessar aquilo que está disponível dentro da sua frequência. E que está disponível dentro da sua frequência? Aquilo que você acredita no seu inconsciente. Por isso que o trabalho mais importante que a gente precisa fazer aqui é o trabalho do autoconhecimento, o despertar da consciência. Então, por exemplo, a numerologia é uma ferramenta de autoconhecimento. A numerologia em si, ela não é o autoconhecimento. O autoconhecimento já diz, é auto, é eu comigo mesma, é aquilo que eu faço em relação a mim, as informações que chegam até mim. Então, a gente pode usar as ferramentas para trazer uma consciência a respeito de algo que muitas vezes não está no meu radar, que eu não estou enxergando. Mas não é também a verdade final de quem eu sou. Entendem? Então, gente, o karma é uma frequência. Aquilo que você vibra, você acessa. Se você acredita que para você, por exemplo, sei lá, vou pegar um exemplo assim, ó, bem complicado que acontece muito. Se lá na tua adolescência, principalmente acontece isso muito com as mulheres, e é o exemplo que está vindo para mim, cometer um aborto ou qualquer coisa nesse sentido. Você entrou no mundo despertar da consciência, do autoconhecimento, percebeu que isso não era a melhor coisa que você poderia ter feito. Se você ficar se punindo por algo que você fez, você vai recriar essa realidade de punição. Se você, sei lá, fez alguma coisa que você achou que não era tão legal, porque o teu sistema de crenças diz que aquilo é bom ou ruim, e aí você se pune em relação a isso, e você acredita que você precisa se punir, essa vai ser a realidade que você vai experimentar. Até o momento que você entende que aquilo não faz parte daquilo que você quer experimentar. E aí você solta essa crença. E aí você então começa a viver e vibrar numa outra frequência e acessar uma nova verdade sobre você mais elevada. Entendem? Eu sei que é complexo falar sobre isso e a gente entra de uma forma assim muito profunda quando a gente está falando isso, e aí a gente vai trazer isso para a numerologia também, porque dentro da numerologia muitas vezes tem muita gente que vende essa ideia. Então, então se você tem uma lição kármica, se você tem um desafio kármico no seu mapa, você tem que passar por aquilo, porque é o pagamento de uma dívida. Eu aprendi dessa forma, gente. Por um bom tempo, até com as minhas alunas mesmo, eu disse, olha, eu não concordo com isso, eu tenho uma visão, tanto que no meu curso eu não chamo de dívida kármica, eu chamo de desafio kármico, porque eu acho que dívida é algo que você, se você deve para alguém, você precisa pagar, certo? Só que karma não é assim, gente. Então, a gente colocou isso dentro de uma caixinha que veio de uma visão religiosa que está no nosso inconsciente coletivo que a gente herdou dos nossos pais. E se eles estavam envolvidos num sistema de crenças religioso que traz isso da punição, isso vai se perpetuando até que alguém chega e diga, parou aqui. Parou aqui. Veio até mim. A partir daqui, não vai se perpetuar essa crença. E a gente vai transbordar isso para os nossos descendentes, ou para as pessoas que estão até, inclusive, no nosso sistema.
Porque à medida que a gente acessa novas verdades sobre quem a gente é, nós abrimos um portal dentro daquele sistema, dentro daquele núcleo. E mais alguém que comece a entrar no despertar da consciência vai poder fazer o download dessa informação. Vocês entendem? Por isso que as tais ovelhas holísticas da família, ou as ovelhas negras que a gente diz, são aquelas pessoas que vão trazer a libertação do sistema. E não necessariamente essas pessoas vão fazer algo pelas pessoas. Só o fato de elas estarem acessando essa informação, elas já estão disponibilizando para o sistema. Quando eu acesso essa informação, ou seja, eu canalizei isso lá do meu eu superior, certo? Eu estou fazendo o que para o meu campo familiar? Eu estou disponibilizando, eu estou fazendo esse upload para esse campo. E aí, quem precisa dessa informação vai fazer o download. Entenderam? É como se eu fizesse assim, eu fiz o download lá do meu eu superior, disponibilizei isso aqui dentro do meu campo, e quem precisar vai poder acessar, porque eu fui a primeira a acessar isso. Por isso, gente, que é muito interessante quando a gente olha as histórias bíblicas, né? Que tem muita gente que fala que existiu mais de um Salvador, que isso se replica em várias culturas. Por quê? Muitas pessoas acessam a mesma verdade de diferentes pontos de vista. Eu tô falando isso aqui e muito provavelmente você já escutou isso de outra pessoa, mas talvez com uma outra visão. Porque eu canalizei de uma forma, você pode canalizar de outra. E eu vou te explicar isso aqui, talvez você vai entender de outra forma. Por quê? Porque são diferentes faces de um mesmo ser universal. E a união de todas essas visões vão trazer a verdade, que seria a verdade una. Só que a gente vive num sistema de ilusão, e isso teve um papel espiritual, inclusive, só que a gente precisa agora acessar o despertar da consciência para a gente sair e desprogramar tudo isso, porque senão, gente, a gente vai ficar perpetuando isso aqui eternamente, né? Então, qual é o papel da numerologia quântica? Eu desenvolvi essa metodologia para trazer uma visão de mundo quântica para a numerologia e para outras ferramentas, e foi uma missão que eu aceitei. Essa missão não foi dada só para mim, foi dada para outras pessoas, e eu fui uma das pessoas que quis canalizar isso. Tem outras pessoas, talvez, fazendo um trabalho muito parecido com o meu, e tá tudo bem, por quê? Porque isso faz parte. Quanto mais pessoas trouxerem essa visão de expansão da consciência, para principalmente uma ferramenta, porque assim, gente, o passado da numerologia, ele é muito obscuro. A numerologia não é como a astrologia, gente. A astrologia, ela foi estudada de forma mais aberta, né? Você consegue acessar conhecimentos da astrologia de uma forma muito mais tranquila. Da numerologia, não. O passado da numerologia, ele é obscuro. Ele veio de grupos ocultistas. E tá tudo bem. Só que esses grupos também traziam essa visão de uma forma, às vezes, de aversão à religião, mas aí a gente sabe que o oposto é igual. E aí, como encontrar o caminho do meio? Né? Cada um tem que encontrar o seu. Por isso que eu também sempre trago para as minhas alunas assim, olha, não fiquem presas àquilo que eu estou ensinando aqui para vocês. Aprendam comigo, mas coloquem o conhecimento de vocês em prática também. Porque eu não sou dona da verdade, eu estou trazendo a minha visão a respeito disso, mas tem muitas outras faces dessa mesma verdade, e cada pessoa acessa de uma forma diferente, sem falar que a gente se conecta com as pessoas que estão precisando das informações que a gente pode trazer, né? Então, de certa forma, mesmo que seja com uma pessoa, a gente sempre está exercendo a liderança. Então, por isso que a gente precisa trazer essa expansão, né? Então, dentro da numerologia quântica, o que eu explico para as alunas e durante todo o meu trabalho? Os números, eles revelam padrões vibracionais, eles revelam frequências de vibração que fazem parte desse eu terreno da persona Letícia, estou dando meu exemplo, né? A persona Letícia que está vivendo e experienciando essa experiência aqui. Não é a verdade absoluta de quem eu sou, é a programação que o meu espírito, fora da blindagem, escolheu vivenciar dentro desse espaço-tempo. Existem muitas outras versões, mas dentro desse espaço-tempo, nesse momento que a gente está fazendo essa aula agora, vivendo o momento presente, é isso que está disponível. E aí, quanto mais a gente está vivendo esse momento presente, mais a gente vai tomando consciência dos condicionamentos, do sistema de crenças e vai saindo
dessa visão limitada que a própria experiência material nos traz, né? Então, o mapa numerológico, ele, segundo essa visão da numerologia quântica, se vocês forem estudar cabalística ou pitagórica, talvez as pessoas vão ter outra visão. Por isso que às vezes eu bato tanto nessa tecla, né? Eu digo, olha, eu criei essa metodologia dentro dessa forma. Não é porque eu quero ser melhor do que as outras pessoas, não é isso. É porque não é só uma união de todas as numerologias. É uma nova visão de mundo. É uma nova visão de como viver essa experiência. É para além de tudo isso. E aí, até esses dias eu fiz um story falando, né, como explicar um trabalho que acontece muito mais na vivência, no sentir, do que muitas vezes no racional, né? Tem muitas alunas que às vezes vêm fazer o curso comigo e elas estão procurando, sei lá, algo tipo assim, mais racional, só cálculo e tal, e a gente trabalha o sentir, a gente trabalha a meditação, tem a parte racional, tem construção de mapa, tudo, mas o sentir, ele é extremamente importante, porque tem coisas que a gente não vai acessar pelo viés do ego, tem coisas que a gente não vai acessar pelo viés da persona material. Tem coisas que a gente só vai acessar pelo viés da consciência. E isso tem que acontecer no sentir. Tem que ter uma permissão interna para isso, né? Então, o objetivo da numerologia quântica é o quê? Então, ó, o seu mapa é um espelho de sua energia e experiências escolhidas. Ou seja, a programação que, entre aspas, o nosso espírito fez para vir viver essa experiência. Só que essa programação, pelo viés da consciência, também pode ser alterada. Entendam que nada está totalmente determinado, porque o presente, o passado e o futuro estão acontecendo ao mesmo tempo e só um pensamento ou acesso a uma nova verdade vai mudar aquilo. Tem coisas que muitas vezes a gente não consegue desprogramar porque era algo que já estava determinado e lá pelo viés da consciência, a consciência sabe que aquilo era necessário. Só que às vezes o nosso eu terreno aqui não entende. E aí, por isso que a gente tem que ter se desidentificar do personagem para poder viver uma vida mais leve, tá? Identificar padrões kármicos nos números permite conscientização e libertação. Entendam uma coisa, gente. A gente não consegue desprogramar algo que a gente não conhece. Você não tem como mudar algo que você não viu. Você está caminhando por uma estrada e tem um monte de pedras. E você está olhando para frente, você não olhou para o chão. Em algum momento você vai chutar uma pedra. Ou vai virar teu pé, ou vai ter um buraco. Se você não enxergou o buraco, você vai cair no buraco ou vai se machucar. Porque você não enxergou. Você só consegue desviar do buraco ou desviar da pedra quando você vê. Então, o que acontece? O nosso inconsciente, ele está permeado do nosso sistema de crenças, das coisas que veio do nosso DNA, coisas que a gente herdou, coisas que estão no nosso inconsciente coletivo, coisas nossas, coisas que não são nossas também. E aí, quando eu coloco o olhar da consciência, a gente começa a perceber esses padrões. E sabe, esse olhar da consciência me lembra muito quem assistiu O Senhor dos Anéis. Todo mundo assistiu O Senhor dos Anéis. Sabe, lembra do olho de Sauron? Cara, é aquele olho. O olho da consciência representa aquilo. É o olho que tudo vê. É quando a tua consciência representa aquele olho. É quando você enxerga determinadas coisas. Então, sempre quando eu penso no viés da consciência, eu sempre imagino um olho, tipo assim, um olho que está olhando para as coisas, que está percebendo. Só que quanto da gente que a gente consegue estar nesse olhar da consciência, que vive no 100% do presente? Normalmente a gente está nos condicionamentos, né? A gente está vivendo nas limitações, porque essa é a pegadinha da experiência material, né? É poder transcender essas vivências, né? Então vamos lá. O que são as lições e os desafios kármicos? As lições kármicas são energias que não foram integradas e que representam oportunidades de expansão. Isso é uma visão da numerologia quântica. As lições kármicas, a gente identifica elas no mapa pelos números ausentes no nome completo de nascimento. E os desafios kármicos são experiências vibracionais específicas. Então, quando a gente tem o número 13, o 14, o 16, o 19, em camadas principais do mapa que mostram ciclos de aprendizado. Por que eu botei aprendizado entre aspas? Tá? Porque se tudo é experiência,
E se nós somos um fractal da fonte universal, todas as informações já estão intrínsecas no nosso viés da consciência. Então, não existe aprender. O que existe é experienciar. Por quê? Porque a consciência já sabe tudo. Todo conhecimento já faz parte dela. Presente, passado, futuro. Do que aconteceu e do que aconteceu, do que acontece e do que acontecerá, inclusive. O que a consciência não tem? A experiência. Que é isso que a nossa persona veio fazer. Então, esse aprendizado é entre aspas. Do ponto de vista do nosso eu encarnado aqui, é um aprendizado, mas do ponto de vista da consciência não é apenas uma experiência, tá? E cada um desses desafios kármicos, eles representam, entre aspas, um resgate. Mas esse resgate não é um pagamento de dívida, e sim uma energia que precisa ser evidenciada, que precisa ser trazida à consciência e também equilibrada, tá? Eu tinha colocado... tá aqui o texto, eu coloquei depois, sem querer. Gente, esse texto aqui, ó, é o que representa a visão da numerologia. Isso aqui é uma coisa, um material novo que eu desenvolvi, foi agora, em fevereiro, que eu comecei a fazer a mudança aqui dos meus materiais, e foi um dos textos que eu trouxe, que até, inclusive, vai estar na apostila nova, que eu vou disponibilizar para as minhas alunas, né? Lições kármicas, pela visão da numerologia quântica, são padrões energéticos que ainda não foram completamente integrados pela consciência no campo da experiência material. Representam aspectos da vida que, até o momento, não tiveram um desenvolvimento consciente e que podem emergir como oportunidades de aprendizado. Os números ausentes no nome indicam qual energia ainda não foi plenamente experienciada com presença. Não se trata de uma falta ou de uma dívida de vidas passadas, mas sim uma vibração que ainda não se expressou de forma integrada na jornada da consciência. Então, entendendo isso, vocês começam a entender o quê? Principalmente quem já estuda numerologia. Eu encontrei, quem já fez mapa numerológico, encontrei aqui lições kármicas no meu mapa. O que são essas lições kármicas? São experiências que não foram plenamente vividas pela sua consciência. São oportunidades de aprendizado, mais uma vez, que seria, na verdade, uma oportunidade de experienciar. Só que se você está nesse nível de consciência para acessar essa informação, você vai escolher como vivenciar essa energia, tá? Então, quando você está nesse viés da consciência, você vai olhar para as suas lições kármicas e não vai mais ver com aquela visão limitada que vinha da numerologia tradicional ou da numerologia kármica tradicional, que fala o quê? Eu tenho lição kármica 1, então eu não soube liderar uma outra vida e tal. Sai dessa programação, porque isso é a programação que veio do inconsciente coletivo. Pode ter alguma verdade nisso? Pode, mas lembrem que presente, passado e futuro está acontecendo nesse momento agora. A partir do momento que eu desprogramo isso da minha consciência no momento presente, isso deixa de existir, inclusive, no meu passado. Entendam? Eu sei que é muito complexo de falar sobre isso, mas é simples assim. É muito simples. Só que, às vezes, o nosso eu terreno condicionado não consegue aceitar. Então, comecem a olhar padrões kármicos. Se você já fez uma regressão, não só de numerologia, tá? Mas já fez uma regressão. Se você fez, sei lá, leitura de registro akáshico, coisas nesse sentido, que tenham falado de padrões kármicos que você carrega, entenda que nesse momento presente, você acessou essa informação. Era um buraco que você não tinha visto. E você caía no buraco toda vez. Agora, você acessou essa informação. Ela não precisa fazer mais parte do seu futuro daqui para frente. Já está sendo desprogramado. Só que, às vezes, pelo nosso eu terreno, a gente não consegue aceitar isso. Porque é como se fosse assim, eu sempre dou o exemplo do braço, né? Uma pessoa que sofre um acidente, que perde um braço ou uma perna. Existem muitos relatos que as pessoas continuam sentindo dor naquele braço que ela não tem mais, naquela perna que ela não tem mais. Por quê? Porque o nosso eu terreno tem um apego com essa persona, inclusive com as dores e traumas que a gente carrega da nossa história. Então, por que muitas vezes a gente precisa de tanta sessão de terapia, de constelação familiar, de um monte de coisa? Por quê? Porque o nosso eu terreno não consegue soltar.
essa programação. E aí, quando você faz, por exemplo, um mapa numerológico, ou uma constelação familiar, ou qualquer outra coisa que fale sobre um padrão que está visível, é um buraco que você não estava enxergando. Você olhou para aquele buraco, pronto, pula ele e vai. Entenderam? É muito simples. Só que aí a gente faz o quê? Como a nossa experiência ela acontece em espiral, a gente acaba olhando para os mesmos buracos mais de uma vez. E às vezes, de forma inconsciente, a gente cocria aquilo de novo, e de novo, e de novo. Por quê? Porque a gente ainda está condicionado àquele sistema de crenças. Então, mais uma vez, por que é tão importante desprogramar o nosso sistema de crenças? Por que é tão importante acessar as verdades de quem nós somos e a programação dessa persona? Porque a gente só consegue desprogramar aquilo que a gente enxerga. Senão não tem como, gente. Tá fazendo sentido para vocês tudo isso que eu tô falando? Tá cabecinhas explodindo aí, né, gente? Porque é muita coisa, né? Muita coisa que a gente começa tipo assim, alguém falou que tem áudio aberto. Será que resolveu, gente? Bom, acho que foi. Tá, beleza. Então vamos lá. É muita informação, a Joana botou. É verdade, tá? A gente precisa. Então, se vocês estão aqui nessa aula é porque vocês precisavam acessar essa informação. Agora, falando de desafios kármicos. Também, gente, isso aqui ninguém fala. Desafios kármicos. Vocês vão ver na maioria das numerologias. Dívida kármica. Todo mundo fala dessa forma. Eu já mudei esse nome para desafio, porque dívida, para mim, não é coisa que precisa estar relacionado à nossa experiência material. Se eu devo dinheiro para alguém, eu tenho que pagar. Entende? Agora, quando a gente está falando de karma, quando a gente está falando de coisa assim, a visão da dívida ser paga é uma visão religiosa. Já expliquei para vocês a origem lá. Então, nós precisamos desprogramar isso que está no nosso inconsciente coletivo. Então, o que é o desafio kármico pela visão da numerologia quântica? Representa uma frequência vibracional que a consciência escolheu experienciar para desenvolver novas perspectivas e fortalecer aspectos internos que ainda não foram plenamente integrados. Diferente da visão tradicional de karma, como punição ou dívida a ser paga, os desafios kármicos podem ser compreendidos como convites para a expansão da consciência. Eles não determinam um destino fixo, mas mostram padrões e situações que podem surgir para que a pessoa escolha como deseja vivenciá-los. Quanto maior a identificação com a experiência material e as crenças limitantes associadas a esses desafios, mais intensa pode ser a sensação de limitação. Por outro lado, ao expandir a sua percepção e se libertar do eu condicionado, a pessoa pode transitar por essas energias com mais leveza e sabedoria, ressignificando os desafios como oportunidades de crescimento e transformação. Então, por exemplo, tá? A gente tem lá os desafios kármicos, 13, 14, 16, 19. Então, dentro da numerologia tradicional, da numerologia kármica, se perpetuou essa ideia de que você tem um desafio kármico 13, então você cometeu algum tipo de ato, de alguma coisa aí de uma vida passada. Desse viés da consciência, lembrando que é uma experiência que não foi plenamente integrada, não necessariamente foi isso que aconteceu. Isso, se você tem um 13, um 14, um 16, um 19, você nasceu num desses dias ou aparece em alguma das camadas do seu mapa, este é um convite a trabalhar essa consciência integrada a essa experiência. Como que traz isso? O número 13, ele representa a transmutação, né? Então, no tarô, ele é o arcano da morte. Então, o que é o arcano da morte? Ele está falando sobre a morte do ego para alcançar a transcendência, para alcançar o nosso eu espiritual mais profundo. Então, as pessoas que têm 13 ou que têm algum desafio kármico 13 no seu mapa, não necessariamente elas passaram por alguma coisa de vida passada. Tirem isso na mente de vocês. Isso, gente, é uma visão que eu estou trazendo para o meu trabalho agora, muito recentemente também, porque eu até falo isso para as minhas alunas. Até um tempo atrás, eu sabia isso, eu falava isso nas aulas, mas às vezes eu não conseguia colocar isso em palavras. Tanto que depois que eu consegui fazer essas canalizações, aí eu comecei a mudar, inclusive, até os textos da apostila e até os textos dos mapas. Porque isso é uma informação que ainda não era o momento para chegar. E agora chegou o momento de trazer essas informações à tona para vocês. Então, você identificou um número 13 lá no seu mapa, você vai viver situações onde você vai precisar trabalhar a sua expansão da consciência para ir para um viés mais espiritual de expansão.
No entanto, não quer dizer que você tem esse 13 lá que você vai ter problema com vício necessariamente, porque se fala muito isso dentro da numerologia tradicional. Se vocês forem pesquisar sobre desafio kármico no Google, vocês vão ver textos assim, meu Deus do céu, né? Pessoas que cometeram suicídio, né? Pessoas que cometeram algum atentado contra a vida. Eu aprendi dessa forma também. Mas quando eu comecei a trazer essa visão de mundo quântico, eu comecei a ver, não, peraí, não é por aí a coisa, né? Tem alguma coisa por trás aqui. Se eu sou o co-criador da minha realidade, eu estou acessando essa verdade, como que isso é verdade para mim se eu não tenho memória e consciência do que aconteceu no passado? Vocês entendem? Então, nessa visão do presente, tentando trazer uma expansão um pouco maior, eu começo a enxergar isso com outros olhos. E o 13, o que ele representa? 1 mais 3 é 4. O 4 na numerologia é o número da organização, do planejamento, da disciplina, do trabalho. Então, essas pessoas, elas vão sentir um senso de propósito relacionado a trabalho. E é muito comum, gente. Muitas pessoas que eu atendo, elas têm número 13 no mapa como um desafio kármico. Essas pessoas têm um senso muito forte relacionado ao trabalho. Essas pessoas, é como se elas se realizassem através do trabalho. E tá tudo bem, porque é uma experiência que a consciência escolheu vivenciar. Agora, você não precisa viver a densidade disso, que seria se entregar a vícios ou viver por muitas dificuldades, né, vida, morte, viver o caos e a ordem, não. Encontre o caminho do meio que faz sentido para você. Você vai transitar entre isso, mas não se identifique com as situações. Você está vivendo uma situação caótica? Olhe para ela, perceba, entenda o que está ali, mas saia para o lado da consciência e não fique identificada com aquela situação. Eu sei que não é simples, gente. Eu sei porque eu vivi uma situação. Eu tenho o desafio kármico no meu mapa, 13. O ano passado, né, quem acompanhou aí sabe que eu passei uma situação muito caótica com meu pai, com questão de hospital, com um monte de coisas e tal. E quando eu estava no meio do olho do furacão, gente, anos no autoconhecimento, por um tempo eu consegui me manter consciente. Chegou um momento que eu fui me identificando com aquela situação, porque foi tanto tempo que eu não estava mais conseguindo dar a volta. Eu cheguei a desenvolver até pânico. Eu tive que voltar a fazer um monte de coisa que fazia anos que eu não fazia, voltar a fazer terapia, eu já tinha assistido alta, tudo, voltar a fazer terapia, voltar a fazer um monte de coisa que eu estava fazendo no início do meu despertar da consciência. Por quê? Porque eu estava vivendo uma experiência que estava me mostrando uma situação caótica e eu estava identificada com aquela situação e eu não conseguia soltar aquilo. Era como se aquela situação fizesse parte de mim. Então, quando eu consegui, depois que tudo passou, né, que eu fui começar a voltar, eu me lembrava assim, que eu pensava assim, meu Deus do céu, parece que eu regredi 10 anos no meu autoconhecimento, porque eu não conseguia conviver comigo mesma naquele momento, de tão caótica que eu me sentia, por toda a situação que estava ali, e eu estava identificada com aquilo. Quando eu comecei a sair disso, eu comecei a sair desse papel da vítima e comecei a ser a consciência que vivia a experiência e saindo da identificação. Então, eu estou trazendo essa experiência para vocês, não sei nem porquê, talvez alguém aqui vai se identificar, para vocês entenderem que mesmo eu que estou falando desse assunto aqui, eu caio na armadilha, porque é uma experiência material aqui, eu não sou nenhum ser iluminado. Muitas vezes eu estou caindo nas armadilhas que eu percebo no meu próprio mapa, e olha que já faz mais de 7 anos que eu trabalho com numerologia. E muito mais do que isso na jornada de autoconhecimento, mais de 10 anos fazendo estudo de diversas outras ferramentas e com a questão da física quântica também, né? Trazendo essa visão de mundo quântica para a minha vida. E aí, volta e meia, a gente cai nisso. Mas se você caiu nessa aula aqui, é porque você pode voltar para aquele viés da consciência e de vez em quando começar a se desidentificar desses padrões. Tá? Então, mais uma vez, o nosso eu limitado aqui, de certa forma, às vezes fica confortável. Na verdade, não é um conforto, é uma zona de segurança, na verdade. Né? A gente acaba ficando numa zona de segurança. Por quê? Porque é conhecido. Como é que a gente consegue viver no mundo das infinitas possibilidades, sem limitações? Vocês conseguem imaginar um mundo assim? Eu não sei se eu consigo. Por quê? Porque eu queria voar, eu queria fazer muitas coisas. Eu queria agora pensar, olha só, eu quero estar lá na frente da muralha da China. Fechar os olhos e estar lá. Isso é um mundo das infinitas possibilidades. Mas para dentro do eu terreno aqui, isso é muito... Eu estou muito condicionada ainda no meu sistema de crenças. Não que isso não seja possível. Vocês entendem? Então, é muito interessante. Por quê? Porque a gente acaba se condicionando às coisas que a gente está vivendo aqui.
E é um desafio, né? É um desafio, mas faz parte, né? Faz parte dessa jornada aqui. A Mari botou aqui, eu também tenho 13, tive muitos desafios que eu não sabia o porquê. Hoje eu entendo e vejo de outra forma. É isso. A Linda também botou aqui do 13. É muito interessante, sabe, gente? Porque assim, a gente começa a viver essas experiências e quando a gente está num viés de consciência um pouco mais expandido, do despertar mesmo, a gente começa a enxergar as coisas com outros olhos e a gente vai se expandindo, né? Então, o número 14 também. O número 14, eu tenho várias pessoas na família que têm esse número. E é interessante porque ele é uma experiência que dentro da visão da numerologia kármica, ele é um número que está relacionado a paixões terrenas, várias coisas, enfim. Só que o que o 14 é no tarô? Ele é o arcano da temperança, certo? O que é o arcano da temperança? É o caminho do medo, do meio, já fala, caminho do meio. Na numerologia, se a gente for pegar 1 mais 4 é 5. 5 representa o quê? Liberdade, libertação. E aí a gente trazendo também o 5 é um número que fala sobre viver os prazeres, viver as experiências, experienciar, não se identificar, sabe? Não, e ao mesmo tempo aproveitar a experiência material, né? Porque o 5 ele é um número que ele está entre o quarto ele é um número muito material. O número 5 ele está entre a experiência material e a parte que começa a transcendência, que vai a partir do número 5. E o 5 ele representa o nosso inconsciente também. Por isso que os hindus dizem que o 5 é o éter livre, né? Ele está falando sobre a jornada material, mas ele também está falando ele começa a conexão com esse viés da consciência também. Então, quando a gente tem 14 lá no mapa, está falando sobre encontrar o caminho do meio entre a vivência material sem sucumbir a todas as questões materiais também. Porque mesmo, por exemplo, uma pessoa que cai num vício ou que cai numa vida de libertinagem, é uma experiência que ela não estava consciente. À medida que ela entrou nesse espaço de consciência, ela está escutando essa informação que eu estou passando aqui agora. Opa, peraí, eu não quero mais isso para minha vida. Isso aqui não foi tão positivo, né? Porque, mais uma vez, que a gente falou lá no início, positivo e negativo é uma visão de dualidade. Então, viver a dualidade aqui não é fácil. Só que aí eu vou olhar o meu sistema de crenças. Poxa, eu vivi isso aqui, não foi tão elevado. Eu colhi os frutos de ter vivido uma vida com vícios, com um monte de coisas. Não quero mais isso para mim. Eu escolho viver uma realidade mais expandida. Então, eu saio desse viés e vou para um equilíbrio, vamos dizer assim. Né? Então, é muito a escolha da consciência de como eu quero experienciar determinadas situações que vão se apresentar no meu caminho, né? A Bianca botou, tenho 13, tenho 14, a Silvane botou que tem 14 também, né? Então, assim, os desafios kármicos, gente, eles podem estar em várias camadas do mapa. O mais fácil de identificar é o dia do nascimento, né? Que é o mais fácil de identificar. Ou mês de nascimento não tem, né? Porque não tem mês 13 nem 14. E aí, ou a soma do ano, tá? Mas tem mais outras camadas do mapa que a gente tem que fazer. Então, não é uma coisa que a gente consegue ver numa aula só. Né? Então, tem que se aprofundar nas 36 camadas que a gente estuda dentro do mapa. Mas essas camadas, elas podem estar em diversas partes. E à medida que a gente vai identificando isso, a gente vai percebendo os padrões, a gente identifica isso dentro da jornada material, e aí, através do viés da consciência, a gente sai disso e começa a ver tudo isso como uma experiência e não fica identificado com aquela situação. Né? O 16 é a mesma coisa. O 16 ele representa a questão do orgulho, né? O orgulho dentro do tarô. O 16 é o arcano da torre, né? O que é o arcano da torre? Tu vê duas pessoas caindo. Então, metaforicamente, ele representa a torre, representaria a virtude, né? Deus, a consciência, e as pessoas caindo no ego. Por isso que ele é dentro dessa simbologia do tarô, é as pessoas caindo do ego, é o arcano da torre, porque a torre ela permanece intacta, ou seja, as virtudes, tanto que tem alguns tarôs que chamam o arcano 16 de casa de Deus, né? Então, dependendo o tarô ali, ele está falando sobre isso. Dentro da numerologia, vai ter gente que vai trazer essa visão, porque essa pessoa fez coisas em vidas passadas e agora ela vai passar por isso. Pode ser uma verdade? Pode, depende do teu sistema de crença. Se você acredita nisso ou você identificou isso em alguma parte da tua jornada, você se sintonizou com essa verdade. Agora, nesse momento, você está acessando uma verdade mais expandida. Desprograme isso. Saia dessa vibração de pagamento de dívida.
Porque se você ficar nessa vibração de pagamento de dívida, você vai ficar cocriando essa realidade. Então, o que acontece com muita gente que tem esses números de desafio kármico no seu mapa? Elas acabam cocriando essa realidade, perpetuando isso, principalmente por falta de consciência, né? Então, assim, dentro do mapa a gente identifica. Identificou? Sai disso. Tem gente que vai ficar perpetuando, mas aí é uma escolha, né? É o sistema de crença daquela pessoa. Então, esse 16 fala o quê? Sobre o desenvolvimento espiritual. 1 mais 6 é 7, 7 é o número da perfeição divina, representa a espiritualidade, né? Então, é você buscar a virtude dentro de você, buscar a sua própria verdade, ter o entendimento do que é espiritualidade para você, e não se afundar ou em algo da religião ou qualquer coisa nesse sentido que vai te trazer aquele alento que você está procurando. Muitas vezes, gente, não é fácil viver a espiritualidade de uma forma livre. Por quê? Porque é mais fácil eu pegar e me colocar dentro de uma instituição ou dentro de uma doutrina, toda semana ir lá e estudar lá dentro, viver aquela doutrina. Viver de forma livre a espiritualidade é extremamente desafiador. Tem muita gente que às vezes vem fazer mapa comigo, ou que me procura e fala assim, eu preciso trabalhar minha espiritualidade, o que você me indica? Que eu comece a ir no centro espírita? Eu falo, olha, se você quer a minha opinião enquanto minha vivência, eu te digo, busca a sua espiritualidade de forma individual. Porque o que eu faço na minha vida pode não fazer sentido para você. Só que a grande maioria das pessoas e a grande massa das pessoas preferem viver a sua espiritualidade ligada a uma instituição. E tá tudo bem. Não é bom e nem ruim. A questão é que todo lugar onde a gente estiver, a gente está fazendo um contrato com aquele lugar e a gente também vai viver as limitações daquele lugar. Então, por um momento, às vezes aquilo faz sentido. Eu trabalhei anos em centro espírita. Fez muito sentido. Chegou um momento que aquilo não fazia mais sentido para mim. Então, a gente vai para um próximo nível. E, gente, não é praticar nenhum tipo de intolerância. É entender que tudo isso tem um papel do ponto de vista da consciência, é uma experiência que as pessoas escolhem viver, só que isso também traz condicionamentos e faz com que a gente fique preso a limitações. Então, olhando desse viés mais expandido, de que é um ser espiritual vivendo uma experiência material, eu posso escolher que experiências eu quero. Entendem? Só que não é muito fácil, é uma responsabilidade muito grande. Porque a gente começa a ver assim, nossa, mas então se eu tenho poder de escolha, será que eu quero escolher? Não é mais fácil eu dizer que isso aqui que a culpa é do karma? Não é mais fácil dizer que a culpa é do meu pai e da minha mãe? Não é mais fácil dizer que aquela pessoa é um karma na minha vida? Né? Ou que só acontece comigo? Porque tem alguma coisa, tem um bloqueio aqui que eu preciso trabalhar, porque com certeza tem alguma coisa que eu não vi. Ou é uma questão espiritual? Não, mas tem um bloqueio espiritual aqui, e aí eu não assumo a responsabilidade que eu preciso ter em relação à minha energia. É mais fácil dizer que eu estou com espíritos obsessores ou que alguém está direcionando a inveja para mim, do que eu assumir a responsabilidade que eu estou baixando a minha frequência e eu estou frequenciando essa energia, eu estou acessando essa verdade. Quando a gente toma consciência e a gente sai disso, a gente passa a acessar outra verdade mais elevada. Só que admitir isso não é fácil. Por quê? Porque eu preciso ter autorresponsabilidade. E a coisa mais difícil que a gente tem aqui nessa jornada é assumir a autorresponsabilidade de quem a gente é. Mas é muito libertador. Porque aí eu não culpo mais ninguém. Eu não culpo nem as minhas experiências passadas. Eu não tá nada fora, tá tudo em mim. Então, quando eu tomo leme do meu destino, eu posso escolher que realidade eu vou experienciar. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Tô aí falando de coisas muito profundas, né? E aí, gente, karma, como transcender o karma? Eu trouxe aqui algumas ideias aqui para ajudar a gente nessa questão dessa transcendência, né? Isso aqui, gente, veio para mim através de uma canalização e também depois unindo isso a estudos espirituais que eu faço de forma independente, né? A Patrícia botou aqui fazendo muito sentido. É isso. Olha só, eu acabei de esquecer, deixa eu só voltar lá na parte dos desafios kármicos, eu não falei do 19, né? O 19, gente, também tem pessoas muito próximas de mim que tem o 19 aí. O que é o 19? O 19, dentro da visão da numerologia kármica tradicional, é que ele fala sobre a lei da causa e efeito.
o que a gente pode trazer como visão do 19? O 19 dentro do tarô, ele é o arcano do Sol, né? Então, o que o representa? 1 mais 9 é 10. 10, dentro da numerologia, ele representa o iode, né? O significado dele em hebraico é o iode, dedo de Deus, tocados por Deus. Então, o que a gente pode trazer como analogia para a numerologia? São pessoas que são tocadas pela divindade para exercer liderança. Quem tem 19, de alguma forma, vai exercer liderança em algum ambiente. Todas as pessoas que têm esse 19 estão dispostas a viver isso? Não. Mas a melhor forma dela transcender esse aprendizado de estar passando por muitos altos e baixos é viver essa liderança de uma forma expandida, acessar essa verdade. E não como uma punição, mas como alguém que está desempenhando um papel em algum lugar. Você é o sol naquele lugar, não importa qual seja. Você é uma referência para as outras pessoas. Né? Quem tem 19 é uma referência. É uma pessoa que tem um brilho que não pode ser apagado. Então, essas pessoas elas precisam estar conscientes de quem elas são para que elas possam levar esse brilho para o mundo. Né? E então, assim, o 19 ele representa muito isso, sabe? É um resgate dessa liderança que a gente vai transbordar de alguma forma. E essa liderança, gente, não é você se tornar um mestre espiritual e tal. Às vezes, uma liderança nos ambientes onde você está. Você reconhecer o tamanho do seu poder e do seu valor e saber que você tem algo para ensinar para o mundo. Né? Então é muito interessante assim esse 19. Muitas pessoas que têm esse número assim são. Eu tenho uma pessoa muito próxima que nasceu no dia 19, que eu falo assim: ó, não existe ninguém em nenhum lugar que seja tão parecido com essa pessoa. Do tamanho sabe, de um desprendimento de tudo, assim, não digo até de iluminação, mas assim, uma pessoa que consegue transitar nos lugares e que sempre é notada, mas que não se vê dessa forma. E não consegue enxergar a sua própria grandeza enquanto um ser espiritual vivendo essa experiência. Por quê? Porque normalmente para quem tem um 19 aí, é um desafio bem grande. Porque são pessoas, às vezes, que passam por muitas provações terrenas. Né? Então, essas pessoas elas precisam estar muito conectadas com o despertar da consciência para que elas possam sair dessas oscilações aí, que estão relacionadas a esse número. Tá? Tem alguém que tem 19 aqui? Tem muita gente que tem 19 no mapa que tem desafio em 0 também. O desafio em 0, gente, é também um desafio que representa aí uma das vivências da consciência que fala sobre um ser espiritual muito elevado e que se perde aqui na jornada terrena. Então, não é fácil esses 19 aí tá vivendo isso. E aí, voltando aqui para a parte que a gente estava, que eu tinha esquecido antes de falar do 19, agora a gente vai para a parte de transcender o karma, né? Então, quando começa essa transcendência? Primeira coisa, autoconsciência. Observar e compreender os seus padrões, sem julgamento. Ir para o viés, ser o observador que observa a experiência, ser o observador que observa a Letícia, ser o observador que observa quem está aqui, a Patrícia, a Mari, a Silvane, a Linda, né? Todo mundo que está aqui vivendo essa experiência tem o seu observador. Ir para esse viés da consciência. Eu gosto sempre de imaginar aquele olho, que nem eu falei para vocês, eu sou agora esse olho vivendo, observando essa experiência. Olhando os meus padrões terrenos aqui, da Letícia, da persona. Que padrões essa persona carrega? Né? Quais são as limitações que ela ainda carrega e que não consegue enxergar? Quais são os desafios que ela ainda replica? Quais são os padrões do ego? Né? Quais são as coisas que ela está vivendo sem julgamento? Não é bom, não é ruim. É simplesmente observar. Primeira coisa, autoconsciência. E aí, o segundo passo, né, é a desidentificação da mente. Ou seja, você não é os teus pensamentos e você também não é as suas experiências passadas. Você não é os traumas que você viveu. Você não é as experiências da persona aqui. Você é muito maior do que isso. Você é o ser que observa a experiência, mas precisa fazer essa desidentificação, porque a gente acaba vivendo as limitações dos nossos pensamentos. Se você tem medo de altura, você dificilmente vai, sei lá, andar de balão, não gosta de andar de avião. Só que essa é uma limitação, não é uma limitação do teu espírito, essa é uma limitação da tua condição terrena.
Se você se você se desidentifica desse padrão da mente, você consegue fazer muito mais coisas. Por quê? Só que isso, gente, só acontece num momento, no presente. Quando eu estou condicionada ao passado e quando eu estou condicionada ao futuro, eu não consigo fazer isso. Eu só consigo fazer isso conectado à minha respiração no aqui, agora. Não sei se alguém aqui já leu o livro O Poder do Agora. Esse livro é um livro que ele ajuda muito a gente trazer a consciência do presente. Não é um livro fácil de ler, tá? A primeira vez que eu li ele, fazia sentido, mas não fazia sentido nenhum. Agora que eu tô lendo ele de novo, é como se, nossa senhora, como é óbvio as coisas que estão escritas lá, sabe? É muito interessante. Então, é um livro que eu digo para vocês lerem que vai ser muito legal. Terceiro passo, ajuste vibracional. Escolher a frequência mais elevada de forma consciente. E como que eu faço isso? Desidentificando da mente. Eu percebi que eu estou vivendo uma limitação, seja ela financeira, nos meus relacionamentos, na minha vida como um todo, um padrão que está se repetindo. Eu começo a olhar para isso sem julgamento, começo a me desidentificar dos meus pensamentos, indo para o momento presente, eu começo a escolher uma vibração mais elevada. Isso é um processo que vai acontecendo à medida que você vai se sintonizando com aqui e agora, com o presente. E aí, olha, esse passo, o quarto passo, é um dos mais importantes, que é a permissão para mudar. O que você resiste, persiste. O que você aceita, se transforma. Anotem isso. O que você resiste, persiste. O que você aceita, se transforma. Porque se você fizer todo esse trabalho da autoconsciência, desidentificação da mente, começa a fazer um ajuste vibracional e você não se permite fazer essa mudança, o que vai acontecer? Você vai voltar para os velhos padrões. Lembrem uma coisa, no universo nada se cria, tudo se transforma, tudo se transmuta. Então, se você está vivendo um padrão ou uma situação na tua vida que você, olhando para ela, não é o que você quer experienciar, olhe para essa situação do viés da consciência, sem julgamento, se desidentifique dessa situação e comece a fazer esse ajuste vibracional para que você saia disso, mas se permita viver uma realidade mais elevada. Porque se você não se permitir, você vai sempre estar no meio daquilo lá. E aí toda aquela manifestação de algo, você está numa situação caótica que pode se transformar em uma grande manifestação, uma mudança gigante de vida, acaba caindo por terra. É como se você fizesse uma fogueira de energia e aí você não consegue fazer a mudança de padrão, e aí é como se fosse você lá e colocasse um balde d'água naquela fogueira de energia, e aí a manifestação cai por terra. Que é onde a maioria de nós perde, né, a mão, vamos dizer assim, do nosso poder de cocriação. Então, gente, como é que a gente faz isso? Práticas de realinhamento diário, né? Meditação, reprogramação mental, ancoragem da presença. Vou lavar uma louça, eu não vou pensar em nada, eu só vou sentir a água passando pela minha mão, eu vou sentir o prato, eu vou parar 5 minutos aqui e vou respirar. Quando eu acordar de manhã, a primeira coisa que eu vou fazer é respirar, não é pegar o telefone, não é sair que nem uma louca, né? Antes de dormir, eu vou deitar na cama e eu vou respirar, eu vou me conectar com o meu espírito, com o meu eu superior. Existem várias formas de fazer isso. É muito simples de fazer, né? É muito simples de fazer isso. Vocês não precisam fazer nenhum curso, nem uma técnica, nem ler um livro. É só vocês quererem. Porque lembre-se, vocês são co-criador da realidade, só o fato de você querer algo, aquilo é possível. Porque a gente não consegue querer nada que não seja possível. Tudo é possível, entendem? E é muito simples de fazer isso. Mas, às vezes, a gente tem algum certo condicionamento ou algum sistema de crenças que não permite fazer esse alinhamento. E aí a gente pode utilizar algumas ferramentas que podem ajudar nisso, tá? Depois eu vou falar de algumas delas. Então, gente, entendam, tá? O karma como uma ferramenta de evolução. E por que eu botei evolução entre aspas? Porque, mais uma vez, se nós somos um ser espiritual, vivendo uma experiência material, do ponto de vista da consciência, não existe evolução.
Porque presente, passado e futuro, tudo já existe, tudo já aconteceu, acontece e acontecerá, certo? Então, desse ponto de vista, a evolução não é possível. Porém, do ponto de vista do nosso eu terreno, essa evolução pode acontecer, que ela é o despertar da consciência. Então, o karma, ele não é uma punição, ele é um alinhamento. Veja o karma como uma forma de alinhamento, uma situação que você identifica como, olha, isso aqui parece que está se repetindo. O que é o karma mesmo? Karma é ação. Tá, mas existe uma lei cósmica da ação e da reação. Beleza, eu estou colhendo essa situação. Em algum momento eu criei isso. Ok, agora eu desprogramo. Entenderam? A consciência desperta cria a sua própria realidade. Quando a gente fala de cria a sua própria realidade, dá a impressão que eu vou imaginar aqui uma nova realidade e tal. Mas não é isso. Na verdade, a gente acessa, porque tudo já existe. O que eu preciso fazer é acessar. Tudo aquilo que a gente imagina na nossa consciência é porque já existe em algum plano. Tá? Então, aquilo já é real. Você imaginar você multimilionário ou miserável é abundância. Por quê? Porque faz parte de uma realidade que você quer acessar. Então, você pode escolher que tipo de realidade você quer acessar, talvez de forma consciente ou não. Só que o que vai fazer com que você sintonize nisso é o desprendimento e a desprogramação do sistema de crença limitante. Entenderam? E aqui, gente, o universo é um reflexo da sua vibração. Você é o universo. Você é o universo. É tudo sobre você. Como você está experienciando, como você vê, como está ali, como eu estou sentindo. É sobre mim. Você chega num ambiente, não se sentiu bem, você sentiu uma energia que não é sua ali. Você tem uma escolha naquele momento. Ficar identificado com isso e se sentir ruim com aquela situação, ou essa energia não é minha. Não leva essa verdade para mim. Eu vou ficar bem. Se tem alguma coisa que não quer que eu esteja aqui, problema é dessa energia. Não vou levar isso para mim. Né? Hoje eu até estava falando com uma amiga minha, tipo assim, pratique a desimportância muitas vezes. Nós somos seres importantes, mas às vezes a gente precisa praticar a desimportância, por quê? Porque tudo a gente leva para o pessoal. Né? O nosso ego terreno, o nosso eu terreno, muitas vezes ele tem apegos às situações, então ele leva tudo para o nosso pessoal e cada um está vivendo o seu próprio universo interior. E aquilo que eu enxergo lá no mundo está de acordo com a minha visão interna. Eu posso me sintonizar com uma visão de alguém de fora, que nem eu te falei. Você chegou num ambiente, você não se sentiu bem-vindo naquele ambiente. Você pode perpetuar essa energia. Não sou bem-vindo aqui. Vou ficar me sentindo mal por não ser bem-vindo. Ou você escolhe, bom, não sou bem-vindo aqui, problema é de quem não se sente bem-vindo. Eu estou bem aqui. Ou escolha sair. Não vou ficar aqui onde eu não me sinto bem-vinda. Entende? Então é tudo sobre nós. Como a gente experiencia a experiência? Como eu escolho viver isso? Só que isso só é possível através do despertar da consciência diário. Sabe? É diário. A Joana botou, está dando para entender sua explicação, mas pode dar um exemplo? Que exemplo? Fale qual exemplo, Joana. Me coloque ali uma situação direta que tu precisa de um exemplo. Acho que eu estou trazendo os exemplos aqui para vocês, né? É isso. É você olhar para o teu dia a dia, as coisas que você está vivendo. Você está vivendo um relacionamento, né? Você está vivendo um relacionamento na tua vida. Tem alguma coisa ali que não está legal. Senta e conversa, porque uma relação é duas pessoas. Uma amizade é duas pessoas. Uma relação de trabalho existe uma interação. Precisa ter uma conversa. E aí você entender que você colocou aquilo que é importante para você, a pessoa traz aquilo que é importante para a pessoa. Nesse momento você tem uma escolha. Você segue com aquilo, e aí olhando, né, com a história da reciprocidade também, porque a gente precisa disso nas relações, ou se retira. Entende? E isso vale para quase todas as situações que a gente vive, sabe? Para aqui, ó. A Bianca botou, é possível ter todos os desafios, os números de desafio kármico? Sim, Bianca, tem pessoas que têm, tem todos os números. Tem que ver as camadas lá. A Bianca botou, eu tenho. Não é fácil, mas é possível se desprender disso também.
né? A gente precisa se desprender dessas coisas. Às vezes é possível, inclusive até as lições kármicas, tá, gente? As lições kármicas tem mapas que a gente pega que a pessoa não tem nenhuma. Tem gente que tem várias, né? Porque estão falando de energias e experiências que precisam ser acessadas. A Bianca, eu já fiz o teu mapa, né, Bi? A Bianca também é a minha aluna lá da mentoria. É isso, ó, não tenho nenhuma lição kármica, mas tem todos os desafios. Beleza, olha para isso. O que esses números estão querendo te mostrar, né? Quais experiências e padrões e coisas que você já viveu, olha para isso de um viés mais expandido. E a partir desse momento começa a viver com mais consciência para sair disso, né? Então é isso. Às vezes a gente fica condicionado pelo nosso sistema de crenças e até pelas coisas que a gente vê. Então, eu tenho muita responsabilidade para trabalhar com a numerologia, gente. E assim, ó, esse ano veio mais forte ainda isso, de trazer a questão da transcendência, de trazer novas informações. A egrégora também vai proporcionando isso, porque a gente está num mundo condicionado. E aí a gente acaba perpetuando esse sistema de crenças. Até na numerologia, na astrologia e tal, a gente vê lá, cara, teu mapa tá falando sim sobre a tua programação terrena. Você vai se identificar. Tem pessoas que às vezes não se identificam com determinadas coisas, mas sim, aquilo está disponível. Essa pauta de identificação, a gente tem que identificar o porquê, né? Às vezes é porque a pessoa não quer aceitar uma grandeza que ela tem. Por exemplo, uma pessoa que tem, sei lá, destino 3, né? O número 3, quem tem destino 3, soma da data de nascimento, destino 3, fala sobre uma experiência da jornada material que vai falar sobre desenvolver a comunicação. Eu já atendi inúmeras pessoas que têm destino 3, que têm uma dificuldade danada de se comunicar. A pessoa não se identifica. Não, mas tem o poder da comunicação? Como assim? Eu sou extremamente tímida, eu não gosto de me comunicar. Por quê? Porque o número tem uma frequência, e ele tem um excesso e ele tem uma escassez. Não é bom, não é mal. Dentro dessa forma como eu trabalho, eu não acredito em negativo e positivo, porque isso é uma experiência da dualidade. Para mim, as coisas, os números são perfeitos. Então, se ele está no excesso ou está numa escassez, é uma forma inconsciente, muitas vezes, que a pessoa perpetuou uma crença que vem de família. Vamos dizer que todas as pessoas da família têm dificuldade de comunicação. Aí você nasce com destino 3, que é o quê? Você estar no palco. Você ser alguém que tem que aprender a se comunicar. E aí, o que você não quer fazer? Você não quer desenvolver isso. Daí a pessoa não se identifica. Só que qual que é a energia mais expandida disso? É o poder da comunicação. Até ela fazer o mapa, ou até acessar essa verdade, a pessoa às vezes não acredita nesse potencial que ela tem. Ela acessou essa verdade, ela tem agora o poder de trazer isso à tona. E o mesmo vale para a limitação, gente. Às vezes tem coisas lá que você sabe que tem um padrão, mas você nunca viu, você nunca fez um mapa, você não sabe que tem uma lição kármica que representa aquele padrão que está lá na tua vida. Ou tem, sei lá, um número, alguma coisa nesse sentido. Você não tinha consciência, o buraco estava lá, você não tinha visto o buraco, você estava tropeçando nele. Você viu agora, você tem o poder de desprogramar. E a mesma coisa com a parte mais elevada do nosso mapa. Então é muito interessante porque muitas vezes eu faço vídeos para rede social, só que eu sei, gente, por exemplo, os vídeos dos aniversários que eu estou fazendo ali. Eu estou fazendo com base no quê? No dia do nascimento, com a energia do mês de nascimento e com a energia dos signos e dos planetas. Eu faço uma interpretação segundo o ponto de vista da numerologia, que é aquilo que eu trago, mas eu também sou um ser vivendo uma experiência material, eu vou colocar a minha visão a respeito disso. Todo mundo que faz aniversário naquele dia vai se identificar? É lógico que não, porque nós somos seres plurais e cada mapa tem uma vibração. Mas vamos dizer que sim, ó, 5 pessoas nasceram no mesmo dia, no mesmo ano e tem todos os mesmos números. Todos os mapas vão se manifestar da mesma forma? A programação é muito parecida, mas não se manifesta, porque o nível de consciência de cada um é diferente. Então, por isso que o autoconhecimento é alto, é você com você mesmo. Você pode fazer um mapa, você pode fazer um curso, tudo isso vai te ajudar sim, mas o autoconhecimento só vai acontecer de você com você mesmo. Eu, sendo numeróloga, eu sou uma facilitadora de uma ferramenta. Eu dou cursos, eu estou dando uma aula aqui para vocês, eu estou facilitando um conhecimento para vocês. Vocês podem fechar o computador e viver a vida de vocês e nunca mais olhar para isso. Ou vocês podem fazer uma escolha de utilizar essa informação e trazer isso para a vida de vocês e começar a ter consciência diária das ações, das situações, entendem? Então, é
importante vocês olharem para isso, né? Hoje, gente, a gente não vai entrar em cálculo, mas quem quiser, entra ali no meu YouTube, tem um monte de conteúdo gratuito lá sobre cálculo de número de destino, né? Tem lá no meu blog, gente, numerologiaquântica.com.br, tem lá um monte de artigo gratuito lá. Olhem as minhas redes sociais, tem material gratuito até não poder mais, né? Estejam na minha comunidade, né? Que eu mensalmente eu faço uma aula aqui para vocês. Então, e quem sentiu chamado, vem para os meus cursos, porque eu vejo assim, é nítido, gente. Uma pessoa que eu faço um mapa, ela vai acessar um conhecimento a partir da minha visão enquanto interpretadora dessa ferramenta. Agora, quando ela estuda a ferramenta, que foi o que aconteceu comigo, muda tudo, porque a minha visão vai ser pura, relacionada àquilo que eu vivenciei. E vai ter coisas que você vai se identificar e tem coisas que talvez você não se identifique, principalmente quando se trata de padrões limitantes que a gente olha no mapa. As lições kármicas, entre aspas, podem ser padrões limitantes que você vai precisar transcender, desafios kármicos, os desafios de vida também, as vibrações de escassez que a gente encontra nas camadas do mapa. Então, são 36 camadas, é muita coisa para a gente olhar. E às vezes, gente, a pessoa não tem essa busca, eu quero ser numerólogo. Tá tudo bem, mas você vai conseguir trabalhar essa ferramenta à medida que você mergulha no seu autoconhecimento. Pode procurar alguém para fazer esse trabalho? Sim, mas nada substitui você ser a pessoa que vai fazer esse trabalho. Eu digo para vocês, por experiência própria, e aí vocês podem falar com qualquer pessoa que estudou a ferramenta de forma profunda. É muito diferente. Porque a tua percepção ela vai ser mais pura através da tua experiência. E é interessante porque a interpretação que você vai dar para isso também vai transbordar para as outras pessoas, né? Então é muito, muito legal quando a gente se aprofunda nesses conhecimentos, né? E entendimento daquilo que a gente vem experienciar de uma forma mais profunda, alinhada, né? Com a nossa energia também, né? Entendendo o que faz sentido para nós e o que não faz, né? Então, cada coisa é importante a gente perceber, né? A Joana perguntou como identificar cada uma que você está explicando. Então, Joana, é um curso de numerologia, porque eu não consigo explicar isso numa aula. Tem muitas coisas que a gente tem que identificar, tem que fazer vários cálculos, a gente tem que perceber muitas coisas. É um trabalho de autoconhecimento profundo, tá? Inclusive, gente, eu quero trazer um convite aqui para vocês. Recentemente eu fiz um workshop que está disponível ali para quem quiser acessar, tá? Que é esse workshop aqui, Numerologia Quântica, Códigos da Alma. Nesse workshop, eu trabalhei essa questão das crenças limitantes. Foi 4 horas de aula que estão disponíveis com meditações, com a parte da numerologia também, onde vocês acessam e entendem as camadas principais do mapa. Ele não é um curso de formação em numerologia quântica. Formação em numerologia quântica é outra ferramenta. Esse workshop foi algo que a gente fez para trabalhar justamente a questão das crenças, olhar os padrões limitantes que estão ali. E eu senti um chamado muito forte quando eu fiz esse workshop de uma questão mais espiritual mesmo, tá? Para trabalhar um viés da consciência mais expandido, para entender vibrações, né? Que às vezes a gente tem lá no nosso inconsciente, que não vai ser só através de cálculos. Então, esse workshop, gente, ele é vivencial, tá? Ele é vivencial. Tem a parte dos cálculos? Tem também, mas ele é vivencial, é onde você acessa informações. Tem muitas limitações, muitas vezes, que vocês não vão identificar nem no mapa. Tem coisas que vocês vão identificar no dia a dia de vocês, que às vezes nem está na programação, mas que vocês herdaram dos pais de vocês, que vocês herdaram do sistema de crenças. Então, é um trabalho de autoconhecimento e não vai ser uma única ferramenta que você vai fazer que vai resolver todos os problemas, porque é um trabalho de desconstrução. À medida que você vai acessando novos níveis de consciência, você vai acessando novas verdades do seu ser que está vivendo aqui. E aí você vai expandindo isso. Então, dentro desse workshop, a gente trabalhou isso muito forte, tá? Então, esse workshop, Códigos da Alma, ele não é um curso de formação em numerologia quântica, tá, gente? É outra formação em numerologia quântica é outra ferramenta. Depois, se alguém tiver interesse, é só chamar o pessoal lá do meu comercial que explica para vocês. Mas esse workshop, ele é um mergulho, né, na essência. A gente trabalhou meditações para trabalhar os códigos da alma. Então, vinha muito para mim uma questão espiritual de acessar códigos relacionados ao nosso eu superior que estão para além dos cálculos, tá? E nesse workshop a gente fez meditações, eu canalizei tudo na hora ali. Tanto que o pessoal, vocês vão ver lá,
que teve muita coisa que eu tinha feito uma programação e aí depois ali no que aconteceu ali foi mudando. E esse trabalho ele está acontecendo porque não existe presente, passado e futuro, né? Lembre-se que tudo está acontecendo no eterno agora. À medida que as pessoas vão acessando essas informações, elas têm a capacidade de ir trabalhando isso, tá? Então, nesse workshop é para trabalhar a questão da essência. E quando eu falo, gente, de verdadeira essência, eu estou falando da conexão mais profunda com a nossa divindade, tá? Muitas vezes hoje a gente fala assim, vamos trabalhar a essência, mas é muito de um viés do ego, da persona, né? Muita gente usa hoje essa palavra essência, então ela tá meio, sabe, até não tá mais voltada para a verdade da nossa alma. Algo que está além do nosso racional, algo que está lá no nosso sentir, né? Então, nesse workshop, quem estava presente, tem algumas pessoas que estavam presentes comigo nesse dia, se quiserem dar o depoimento, foi algo vivencial. A gente trabalhou a parte da numerologia, mas muito mais essa parte da meditação, da conexão, entender o nosso campo vibracional, né? De forma. E é o primeiro passo, vamos dizer assim, né? Porque tem uma série de coisas que a gente vai trabalhando depois. Então, lá vocês conseguem identificar os padrões vibracionais. Também eu ensinei exercícios, tá? Exercícios práticos, porque às vezes não é só meditar. Tem coisas que a gente precisa fazer no nosso corpo físico. Tem coisas que a gente vai conseguir descobrir com o corpo, como aquilo se manifesta. Então, tem exercícios práticos ali de como fazer identificação de crenças, como fazer desprogramação de crenças também, tá? É muito, muito legal. Porque, como eu falei para vocês, no viés da consciência, no momento presente, a gente não precisaria fazer desprogramação de crenças. Por quê? Porque a gente já é um ser infinito. Mas dentro da programação do nosso ser aqui, vivendo a experiência material, muitas vezes a gente está condicionado e a gente precisa ir desprogramando isso. Então, tem ferramentas que a gente pode usar para facilitar, tá, gente? Esse aqui são os telefones oficiais. Eu vou colocar para vocês aqui no chat a página lá do workshop, tá, gente? Que vocês podem acessar. Quem tem vontade, né, de repente, de fazer esse workshop, ele fica lá para vocês disponível, a gravação por 1 ano. Leti, mas aí eu vou fazer agora. Assim, ó, não importa. Você vai estar acessando a mesma energia que está presente ali, porque você acessa as multidimensões daqui, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês esse link aqui. Deixa eu só... Acho que eu mandei para individual aqui. Ó, tá aqui no chat, tá, gente? Quem quiser acessar depois a página do workshop, tá? E essa página aqui do workshop tem tudo lá, o que vocês quiserem saber sobre ele, tá? O investimento, gente, é R$ 147,00 à vista ou 12 vezes de R$ 14,70. E vocês vão acessar todas as informações que vocês precisam lá nesse workshop de desprogramação de crença, exercício. É bem vivencial, tá? Quem estava lá comigo, tem algumas pessoas assim que estavam, se vocês quiserem colocar os depoimentos de vocês aqui, fiquem à vontade. Ó, a Linda botou, foi incrível, é isso. Porque assim, gente, aqui a gente não vai... Lá no workshop eu trabalhei também níveis de consciência, quais são os 9 níveis de consciência, como eles funcionam, quais são os 7 corpos, como que a nossa consciência armazena o sistema de crenças. Nossa, eu trouxe um monte de explicação teórica. Dentro desse workshop também vocês ganham acesso ao curso de iniciação à numerologia. Então, quem quer aprender a fazer os cálculos das 4 camadas principais do mapa também vai ter acesso lá nesse curso ali. Então, tem tudo isso. Lá dentro do workshop eu também ensino a fazer os cálculos dos códigos relacionados à nossa alma, né? A nossa conexão com o nosso eu superior, com a nossa essência divina. Então, quem está sentindo esse chamado, ainda mais esse ano de 2025, que pede, né, essa conexão aí com a mais profunda com a nossa essência, isso vai se perpetuar cada vez mais daqui para frente. Então, gente, quem sentir esse chamado, participe aí desse workshop, ele já está lá disponível para vocês já conseguem acessar assim que vocês adquirem, tá? E foi interessante que, assim, naquele dia do workshop mesmo, a Silvane botou, foi muito bom mesmo, quero até refazer, foi incrível. Que bom, gente. E nesse dia desse workshop também, uma das coisas que veio para mim foi um trabalho diferente de tudo que eu faço, que é uma mentoria, que é a Códigos da Essência. Essa mentoria eu não abri para o público e tal, porque é uma mentoria para trabalhar também a numerologia, mas de um viés mais espiritual, não é uma formação. Eu deixo claro isso por quê? Porque às vezes tem pessoas que vão lá no workshop e querem, no workshop, fazer um curso para trabalhar com numerologia. São coisas diferentes. Eu tenho também uma formação em numerologia quântica,
Quem quiser acessar depois, é só entrar em contato ali com o número do comercial, tem ali, ó, o 96052893, tem lá, vai ter toda a explicação da formação. O workshop, gente, é para tu trabalhar o teu autoconhecimento. Vamos dizer, você é numeróloga e você quer usar as ferramentas que eu ensinei lá nos teus clientes, ótimo, dá para fazer isso também. Quer usar as ferramentas que eu ensinei lá em você? Também, tá? É super possível, mas eu já deixo claro que ele não é um curso para se formar e trabalhar com numerologia, são coisas diferentes. E esta outra mentoria, que foi um chamado de alma que veio, que é a mentoria Códigos da Essência, a gente vai trabalhar 4 encontros, onde é um chamado de alma, tá, gente? Então, eu nem vou ficar fazendo muito marketing em cima, porque, que nem eu falei, ó, quem sentiu o chamado para essa mentoria é uma questão mais espiritual mesmo, e aí eu vou deixar aqui um link para vocês, que vai direto lá para o comercial também, e aí quem sentiu o chamado, manda uma mensagem lá que uma das meninas do comercial vai responder vocês, tá? Já deixei ali o link direto para o WhatsApp, e vocês podem pedir sobre a mentoria dos Códigos da Essência. Ela vai começar quinta-feira. Nessa mentoria dos Códigos da Essência, vocês já acessam também o workshop, tá? Também está incluso lá, vem como um bônus, tá? O curso de iniciação na numerologia quântica e também o workshop. E nessa mentoria vão ser 8 semanas, vão ser 4 encontros, um a cada 15 dias, 2 horas. Começa nessa quinta. E nessa mentoria a gente vai trabalhar coisas mais vivenciais, ferramentas de desprogramação, e a gente vai trabalhar mais essa questão kármica. No workshop, a gente trabalhou outras coisas, mas na mentoria a gente vai trabalhar questões mais kármicas, coisas mais relacionadas a desprogramações que a gente precisa fazer, que estão ligadas a padrões do inconsciente coletivo e também do nosso inconsciente ancestral, tá? E ela, na verdade, ela vai ter 5 encontros, porque são 4 encontros comigo e um encontro também que vai ter uma psicóloga maravilhosa que vai estar com a gente ali, trazendo esse viés da numerologia, junto com a psicologia, né? Ela também vai estar nos outros encontros para que a gente possa fazer essa união desses saberes. E também, qual que é a ideia dessa mentoria dos Códigos da Essência? É que lá no final dessa mentoria, a gente consiga cocriar essa nova realidade mais expandida, tá, gente? Então, é uma coisa, é um chamado. Quem sentiu no coração, vibrou aí para vocês, manda uma mensagem ali. Não vibrou, cuida para ver se não é o sistema de crenças de vocês ali, que daqui um pouco, às vezes, não quer soltar o padrão. Mas tá tudo bem, né? Todos os meus produtos, eu sempre falo isso, ó, gente. Quem vem para minha mentoria, quem vem para minha formação, quem vem para as minhas aulas, é porque sente uma sintonia de alguma forma. E eu acredito muito nessa questão da sincronicidade espiritual. Quando a gente está precisando, as coisas vão se mostrar e a gente tem que querer, né? Então, gente, muito, muito, muito obrigada, né, por esse dia, por terem estado comigo aqui nessa noite maravilhosa de terça-feira. Esta aula era para ter acontecido na semana passada, mas não deu certo ali, eu tive um imprevisto, então era para ter sido hoje, né? Então, muito obrigada por quem esteve aqui. Espero que tenha trazido aí para vocês uma expansão da consciência, né, um novo olhar para essa questão do karma de uma forma mais expandida, para que a gente comece a criar co-criar uma nova realidade dentro do nosso inconsciente coletivo, saindo dessa coisa das limitações que ela é tão enraigada no nosso ser, no nosso sistema, em tudo, né? Então vamos fazendo esse trabalhinho de formiguinha aí. E a gente vai conversando lá no nosso grupo. Então, quem tiver alguma dúvida, pode falar lá com o pessoal do comercial, mandar uma mensagem para algum dos administradores do nosso grupo, naqueles números que eu mandei para vocês, que é eu ou minha equipe que vamos responder vocês, tá bom? Um abraço a todos, uma ótima noite para todos, muito obrigada por terem estado aqui e namastê, gente. Até a próxima.